Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá pessoal, tem muita coisa para ser falada nesse vídeo aqui, então eu não quero ficar enrolando muito, porque eu sei que naturalmente os vídeos já são longos e às vezes eu acabo até me estendendo além do que eu gostaria. Eu tô aqui no site da The Economist, acredito que todos que estão no canal sempre estão sendo atualizados sobre as capas da The Economist e sabe que essas capas elas geralmente são muito reveladoras. Talvez você que seja iniciante nessa questão dos estudos sobre nova ordem mundial, sistema Illuminati, globalista, ou seja, qual for o nome que você compreenda, talvez você não saiba que eles têm um modus operandi que é muito claro. Eu tinha um antigo canal antes aqui no YouTube e uma vez eu fiz um vídeo com um missionário americano chamado Lindsey Williams. E inclusive deve ter ainda essa entrevista dele aí na internet. E o Lindsey Williams, ele é um senhor, eu nem sei se ele está vivo ainda hoje, mas ele é um senhor que ele por muito tempo ele trabalhou como conselheiro de algumas indústrias dessa galera aí que comanda o mundo, né? Desses caras, os mais ricos do mundo, os Rothschild, Rockefellers e tudo mais. E ele foi conselheiro de algumas indústrias no ramo de petróleo. E esses caras, sempre que iam fazer reuniões, faziam questão da presença do Lindsey Williams. E essas reuniões não era para tratar de negócio. Essas reuniões geralmente era para falar sobre os planos maquiavélicos e extremamente dominadores que eles tinham em mente e como eles iam fazer para que esses planos fossem inseridos no âmbito social, né? E uma vez o Lindsey Williams questionou eles, falou: pô, por que vocês falam isso na minha frente, fazem questão de eu estar sabendo, sendo que vocês sabem que eu sou um missionário, que eu sou cristão, que eu tenho os meus princípios e eu não vou conseguir ouvir isso e guardar para mim. A resposta que ele teve é que o objetivo deles em levar o Lindsey Williams para essas reuniões e ouvir tudo aquilo que ele estava ouvindo era exatamente para que ele falasse sobre o que eles vão fazer. Porque, segundo eles, eles têm um código de ética que eles não fazem nada sem anunciar antes. Obviamente, muitos desses anúncios eles não são de forma cristalina para que qualquer leigo enxergue. Não. Os anúncios deles eles são feitos de forma subliminar. Aquilo que muita gente já ouviu e esse termo acabou até ganhando uma conotação de desprezo, né? Muitas pessoas quando ouvem falar de isso é subliminar ou aquilo é subliminar, as pessoas tipo levam meio que na brincadeira e tudo mais. Então acabaram até depreciando esse termo. Não sei se propositalmente ou de forma natural, mas isso aconteceu. E é assim que eles agem. Por isso que muitas pessoas, e eu sou uma delas, que fica ali tentando pescar alguns sinais entre uma propaganda, entre uma série, um filme, uma fala de um líder político, uma fala de alguém importante que representa os caras, um porta-voz, um papagaio de pirata. Para em cima disso a gente conseguir pelo menos ter uma leve noção daquilo que está para acontecer, certo? Então, explicado isso para aqueles que de repente ainda não sabiam ou não compreendiam ou tinham uma compreensão um pouco superficial, acredito que agora fica mais claro porque que eu utilizo nos meus vídeos algumas informações, como essa, por exemplo, que é uma capa de revista que muita gente poderia estar falando: mas isso é só uma capa de revista. Como vocês são sensacionalistas, vocês são doentes. Infelizmente,
não somos doentes. E felizmente, muitos daqueles que nos chamaram de doentes hoje estão tendo que enfiar o rabinho no meio das pernas e engolir o choro, porque as coisas estão acontecendo. Hoje é até muito comum você estar na fila de qualquer lugar ou estar fazendo qualquer coisa na rua e uma pessoa que você nem conhece te abordar e falar: isso daí é a nova ordem mundial. Isso daí é o governo do anticristo. Isso daí é a única moeda que vai vir. Por incrível que pareça, as pessoas estão começando a se dar conta da merda que tá para acontecer. Tá? O problema, eu já até falei sobre isso no outro vídeo. O problema é o nível de consciência que cada pessoa tem em relação a tudo que está acontecendo. Porque dependendo do teu nível de consciência, dependendo do teu nível de conhecimento acerca de tudo que está acontecendo e daquilo que ainda está por vir, você pode ou jogar do lado certo ou acabar sendo cooptado pelo lado errado. E isso é fato. E não é fácil você fazer essa separação. Eu tenho visto muita gente, principalmente usando como escudo a questão religiosa, a questão de fé, que vai se ferrar a hora que a merda vier. Tá? Tem muita coisa que eu gostaria de estar gravando aqui, mas eu não estou conseguindo sair dessa nuvem escura, né, de coronavírus e de vacina e tudo mais, porque as coisas estão acontecendo. Então não dá para fechar os olhos para isso agora e falar de outras questões mais relacionadas à fé. Eu acredito que não é hora ainda. Vai chegar o momento e a gente vai conseguir falar sobre isso. Mas as coisas que eu estou trazendo aqui são coisas que estão acontecendo e elas vão nortear o futuro da minha vida e da sua vida. Querendo eu ou você, ou não querendo, não importa. Vai acontecer. Porque já está acontecendo. A grande pergunta e a grande reflexão que eu me faço todos os dias, e eu deixo aqui para que você também faça a si próprio, é: o que fazer? Tá? O que fazer? Porque eu vejo muita gente falando: mas chega na hora, vai para uma área rural e faz isso. Como fazer isso? Né? Como? Como se sustentar longe dos tentáculos do sistema? Pelo menos por um breve momento. Porque eu acredito que no primeiro momento o sistema vai permitir que você tenha a sua vida fora do sistema, seja numa área rural, seja no subterrâneo, seja num bunker, seja numa caverna, seja onde você quiser. Né? No primeiro momento eles vão permitir, mas acredito que vai chegar num ponto quando eles conseguirem estabelecer a ordem dentro dos seus próprios domínios, que não vai ser uma coisa rápida, aí pode ser que venha uma perseguição em cima daqueles que estão conseguindo sobreviver longe dos tentáculos do sistema. E isso não é brincadeira, meus amigos. Principalmente para quem tem família, para quem tem independentes. Não é uma coisa simples, não. Hoje a gente vive muito acostumado. O sistema ele nos educou a viver com um conforto que para você abrir mão disso não é fácil. Então, essa reflexão eu me faço todos os dias e espero que você também faça. Não deixe para a última hora, porque na última hora você não vai ter tempo de pensar. Então vamos lá. Depois dessa introdução de quase 10 minutos, agora a gente começa. Até que ponto as vacinas funcionam? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro aqui para os analistas do YouTube que eu estou lendo uma matéria. Tá? Estou lendo uma matéria. Uma matéria de um órgão importante como o The Economist. Então, essa opinião é a opinião deles, não é a minha. Ok? Então eu estou fazendo aqui um trabalho jornalístico, vamos assim dizer. Ok? Então espero que os senhores que analisam os vídeos entendam isso para depois não serem injustos na avaliação dos senhores em relação àquilo que eu estou falando. Beleza? E se for injusto também, eu quero que vocês vão tudo se lascar. Até que ponto as vacinas funcionam? Covid-19 pode
se tornar endêmico, os governos precisam começar a pensar sobre como lidar com. O que significa isso? Ele vai deixar de ser uma pandemia e vai se tornar algo do cotidiano. Né? É o que eles estão avisando aqui. Certo? Eu não vou ler toda a matéria, vou deixar depois os links aqui para que vocês possam, cada um que tiver interesse, ler. Mas é interessante que nós vemos o que aqui? Um joguinho, que é um joguinho, pô, eu não lembro o nome desse jogo, mas é da época do Atari, sabe? Onde aqui embaixo eram canhões, né? E você matava os monstrinhos e tal. E aqui os canhões foram substituídos por seringas, né? O engraçado é que tem uma quantidade de 5 seringas aqui, se eu não me engano, acho que é a quantidade que nós temos aí de laboratórios grandes que estão produzindo a vacina para tentar combater o vírus. Mas o que chama atenção é que, assim, se você olhar a capa por si só, você já começa a ficar com o pé atrás. Fala até que ponto as vacinas funcionam. Até pouco tempo atrás, todas as mídias, as grandes mídias, estavam defendendo a vacina. Agora as grandes mídias já começam a questionar o funcionamento da mesma. Será que ela vai ser efetiva? Será que não vai? Por que está acontecendo isso? Porque desde o surgimento do vírus, se eu não me engano foi no final de 2019, né? Mas o auge da pandemia veio no começo de 2020, já houveram várias mutações acerca do vírus inicial. Né? Então, o desenvolvimento dessa vacina ela foi feito em cima de uma cepa, né? De um vírus. E esse vírus até agora ele já passou por muitas transformações. Já tem várias variantes do mesmo. Então começa-se a questionar até que ponto as vacinas funcionam. Em alguns estados já estão, aqui no Brasil, já estão falando em fechar comércio, em fazer novo lockdown, porque os sistemas de saúde estão sobrecarregados e tudo mais. Tudo aquilo que a gente viu acontecer em março do ano passado já está começando a ser cogitado novamente. Certo? Então, a The Economist nos traz essa interrogação. Até que ponto as vacinas funcionam? Baseado em quê? Vamos lá. Isto é dinheiro. Efeitos secundários da segunda dose da vacina são piores, mas isso é um bom sinal. Então eles começam a mostrar que a vacina, ela, além dela não ser tão efetiva, como eu já mostrei em outro vídeo, né? Aqui está mostrando um idoso aqui tomando a vacina, mas isso aqui é meramente uma imagem de marketing, porque nós vimos, por exemplo, que a vacina da Pfizer ela tem um nível de imunização de apenas 8% sobre os idosos, né? Então é o grupo de risco, porém é o grupo que menos vai ter uma cobertura eficiente através da vacinação. Tá? Então a matéria aqui mostra efeitos secundários da segunda dose da vacina são piores, mas isso é um bom sinal. Eu vou deixar a matéria aqui também para depois quem quiser ler. Vamos para outra. Oxford não informou voluntários de teste da vacina sobre erro de dosagem, mostra a carta. Então a Oxford, junto com a AstraZeneca, são dois grandes laboratórios que estão produzindo uma das vacinas que vai ser comercializada, juntamente com a Pfizer, juntamente com a tal da Coronavac, e tem mais um outro grande laboratório que eu não me lembro o nome agora, mas talvez a gente veja aqui no decorrer das matérias. Então aqui diz, cerca de 1.500 dos primeiros voluntários de um teste clínico de estágio avançado da vacina contra o coronavírus da Oxford e a AstraZeneca. Lembrando que a Oxford e a AstraZeneca foi exatamente foram os dois laboratórios que entraram na justiça para conseguir não é uma liminar, né, mas para conseguir assim um documento, um respaldo jurídico para que se caso alguma coisa desse de errado em cada pessoa que se vacina usando a vacina deles, eles estariam totalmente isentos de responsabilidade. Eu mostrei inclusive isso aqui num vídeo também. Receberam a dose errada, mas não foram informados depois que o erro foi descoberto. Mostraram documentos obtidos pela Reuters.
Ao invés disso, o equívoco de dosagem foi apresentado aos participantes do teste em uma carta de 8 de junho como uma oportunidade para os pesquisadores da Universidade de Oxford descobrirem o quão bem a vacina funciona em doses diferentes. A carta foi assinada pelo investigador-chefe de teste, professor Andrew J. Pollard, e enviada aos participantes. Então aqui está dizendo o quê? Que os caras tomaram uma dose errada, né? Acima, uma dosagem acima do normal, mas que isso foi bom, porque daí mostra que se a pessoa tomar uma dose acima do normal, não vai acontecer nada. Então, assim, segundo eles, aqui foi tudo tipo um acidente, né? Os caras injetaram a dose a mais nas pessoas, mas foi só um acidente. E depois eles informaram as pessoas através de uma carta. Tipo, ó, você tomou uma vacina aqui, a gente deu o dobro do que você precisava, você nem estava sabendo, mas tá aqui uma carta, só pra você estar ciente, tá? Ah, beleza, já tá no meu corpo, né? Agora se for pra morrer, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Não tem como tirar mais. Cientista, aqui nós estamos na Catraca Livre e aqui o negócio começa a ficar bonito, né? Começa a se desenhar para que vocês entendam onde eu quero chegar com esse vídeo aqui. Até agora nós vimos o quê? Primeiro nós vimos que a The Economist está fazendo um questionamento sobre o funcionamento da vacina. Aqui nós vemos que os efeitos secundários da segunda dose da vacina são piores, mas isso é um bom sinal, né? Ou seja, nós estamos vendo que existe ainda uma grande incerteza sobre tudo que se envolve, tudo que é relacionado ao envolvimento da vacina, né? Aqui, ó, a Oxford não informou voluntários de teste da vacina sobre erro de dosagem, mostra a carta, ou seja, uma completa desorganização. Então isso também mostra por que está sendo feito um questionamento. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Cientista diz que variante britânica do coronavírus varrerá o mundo. Especialista do governo britânico acredita que a humanidade precisará de pelo menos 10 anos para controlar o vídeo. Guardem bem esse número, tá? 10 anos. Muita gente fala, e tem muitos canais aí que já apresentaram isso, pegando trechos de falas, trechos de filmes, declarações de alguns líderes relacionados à ONU, OMS, líderes mundiais, que a agenda global dos caras é para 2030, né? Pois bem, nós temos aí aproximadamente 10 anos até 2030, mais especificamente 9 anos, tá? Então aqui, ó, o cientista diz que a variante britânica do coronavírus varrerá o mundo. O chefe do programa de vigilância genética do Reino Unido, Sharon Peacock, fez um importante alerta em entrevista à BBC. Segundo ela, a variante britânica do coronavírus dominará o país com toda a probabilidade de varrer o mundo. Ou seja, vai se espalhar para o mundo inteiro. E para vocês verem como isso ganhou repercussão, aqui nós estamos no Catraca Livre e aqui nós viemos para a CNN, né? Olha só que interessante. Nova variante britânica pode infectar pessoas vacinadas, dizem cientistas. Entendem agora o que isso aqui quer dizer? Isso aqui, gente, se vocês começarem a juntar as peças, vocês vão entender o porquê que eu falei que a nova ordem mundial ela vai se iniciar pela questão da saúde. Antes de vir um novo líder mundial, vai vir um novo regimento de saúde para o mundo. Por quê? Porque os caras já estão questionando a eficácia da vacina. Depois eles mostram uma completa desorganização, né, em relação à mesma. Depois aparece uma nova variante britânica que vai correr o mundo inteiro. Aí dizem que essa nova variante britânica ela pode infectar pessoas que já foram vacinadas, né? E aqui, novamente, variante varrerá o mundo e luta contra o Covid pode levar 10 anos de cientista, que é aquela mesma cientista que nós lemos aqui na matéria do Catraca Livre, que ela já vem alertando que essa luta pode durar pelo menos 10 anos. Né? Aqui eles deram uma maquiada no prazo, até para não ficar tão evidente.
Mas vocês vão ver que a data já está definida, tá? A data já está definida, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, o que nós vemos aqui? Nós vemos que esse problema ele não vai acabar. Esse problema ele só acaba quando surgir uma nova ordem mundial da saúde. Tá? É aí que os caras vão resolver o problema, porque daí eles vão implantar um sistema único de combate ao coronavírus. Porque até então cada país está trabalhando da sua forma. E dentro de cada país, cada estado e cada município está agindo de maneira diferente. E isso é tudo que eles querem. Né? Por que vocês acham que aqui no Brasil muita gente fala assim, pô, mas por que o presidente não se posiciona? Eu não sou a favor do presidente, já expliquei isso, não vou falar isso de novo, mas só para vocês entenderem. Porque a lei não permite. Porque a lei ela foi feita exatamente para favorecer o caos e não para favorecer a ordem. Quem acha que a lei foi feita para favorecer a ordem está muito enganado. A lei foi feita para favorecer o caos, porque é através do caos que vem a nova ordem. Se tudo estiver bem, não tem mudança, então os caras precisam do caos. Então por isso que o presidente não tem força para determinar qualquer coisa de maneira autoritária. Se ele fizer isso via decreto, o cara sofre processo de impeachment, sofre críticas pesadas e uma série de coisas. Então nós sabemos que o presidente da República ele é uma marionete na mão do sistema, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Então é por isso que os presidentes eles não têm muita força. É lógico que em cada país tem a sua constituição, uns têm mais força, outros menos, mas não interessa, não adianta você pegar um país de primeiro mundo, como por exemplo, os Estados Unidos. Vamos supor lá que o Biden tem autoridade sobre o Congresso e ele determina como que vai ser no país inteiro. E o resto dos países estão todos fodidos, cada um fazendo sua própria lei. Entendeu? Então isso perante a elite global é o que eles querem. É o que eles querem, porque eles querem mesmo que vire um caos, porque é a partir disso que vai surgir a nova ordem mundial da saúde. Vai ser o primeiro passo. Nesse processo todo, a economia vai pro saco, vai ferrar com tudo. Tudo vai pra merda. Essa é a verdade. O primeiro passo será a criação de uma nova ordem mundial da saúde. Então, eles já estão alertando. Isso aqui que eles estão dizendo já é um alerta. Lembra do que eu falei do Lindsey Williams? Então, eles já estão começando a dizer o transcorrer das coisas. Como as coisas vão acontecer no futuro próximo em relação ao problema que nós temos. E aí agora entra algumas coisas interessantes. Eu gostaria de soltar uma propaganda aqui. Eu não sei se eu vou ter problema por executar esse vídeo, mas eu vou executar. E vamos para cima, seja o que Deus quiser. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção de como as grandes empresas já estão preparando o gado em relação ao nosso futuro. E a gente está falando de um vídeo que já teve mais de 25 milhões de visualizações. E esse vídeo ele saiu exatamente no dia 27 de dezembro de 2020. Para quem gosta de números e sabe que os caras usam a numerologia de forma escondida, de forma subliminar, porque os números eles são poderosos, gente. Tem muita gente que não entende por que os caras usam o 33, por que os caras usam o 6, o 9, o 3, o 13... o 11, né? Tem gente que não entende isso. As pessoas acham que é número do demônio. Não é, cara. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o demônio. O universo, ele é vibracional. O universo, a vida, ela é vibracional, ela é frequência, ela é energia. E os números estão totalmente relacionados com isso. Os números estão relacionados com energia, com frequência e com eletricidade. Todas as equações para explicar, todas as explicações científicas para explicar
A eletricidade, elas precisam ter cálculos matemáticos, elas precisam ter equações, porque é a matemática que compreende o fluxo de energia, o campo vibracional e a eletricidade. Isso é fato. Nikola Tesla já disse isso lá atrás. Quem compreender os números 3, 6 e 9 entenderá a chave do universo, porque as coisas são baseadas em ciclos, e esses ciclos eles são numéricos. É por isso que esses caras utilizam os números, porque esses números são poderosos e aí eles utilizam para fazer o bem para eles e o mal para os outros. Não pense você que é o número do capeta, que é o número... Sai dessa vida, acorda, desperta, é muito maior do que isso. Eles entendem como que essa porra toda funciona, eles usam isso. É por isso que eles usam tanta numerologia, é por isso que eles fazem tanta questão de quando lançar alguma coisa, lançarem datas específicas, em números específicos, porque eles sabem o poder que isso tem. Então, para quem gosta de número, aqui ó, 27, 7 mais 2, 9. O 9 está escondido, depois vocês vão ver que isso não é à toa. Entendeu? Data de lançamento do vídeo, dia 27 de dezembro. 7 mais 2, 9. Tá? Porque dezembro, mês 12. 2 mais 1, 3. Tá? Se você divide 12 por 2, que é a metade dele, vai dar 6, que é mais um número relacionado a essa chave toda ligada ao 33. Né? O número 33 é um número mestre. E todos esses números, 3, 6 e 9, eles fazem parte do mestre 33. Isso é fato. Estudem um pouco isso para vocês expandirem a consciência de vocês. Prestem bastante atenção. Espera. Quem disse que a gente tem que voltar ao normal? Vocês viram que interessante? O que eu estava falando sobre os números? 6 e 30. 6 mais 3, o que é? Vou voltar pra qualquer lugar. E se em vez de voltar a gente for pra frente? Pensar diferente. Buscar algo melhor pra gente. E se a gente for mais aberto? Não só com quem tá perto. Entender que nada precisa ser perfeito. Que todo encontro é bom do seu jeito. E se o novo normal for mais novo e menos normal? E a gente tornar inesquecível. E se o novo normal for mais novo do que normal? Eu não tenho nem o que falar pra vocês sobre esse vídeo. Esse vídeo ele fala por si só. Um momento banal. Não seria legal? É só não esquecer nem por um segundo que tudo pode ser melhor. Nem por um segundo. Isso aqui é interessante, ó. O que eles mostram aqui? Eles mostram um muro, né? Um muro, uma cerca, uma separação, né? Ou seja, o mundo vai ser separado, tá? O mundo vai ser dividido. E eles sabem disso, porque eles sabem que não são todas as pessoas que vão se submeter a esse novo, que eles chamam de novo. E vai ter muita gente que vai ficar de fora da barreira, do muro que vai ser colocado do sistema para a sociedade que o sistema está criando. Nem por um segundo. Que tudo pode ser melhor quando você se abre para o mundo. Então o nome do vídeo é Abertos, o nome da campanha, e aqui eles dizem para você estar aberto para o novo. E ali mostra pessoas isoladas, pessoas vivendo de uma forma totalmente diferente, separadas por uma cerca, separadas por um vídeo, o cara tocando bateria sozinho porque ele já não tem mais a banda, porque o convívio social não vai ser mais o mesmo, tá? E vindo de uma empresa do tamanho da Coca-Cola, eu acho que dá pra gente entender qual que é a mensagem por trás disso. Mas não para por aí, tá? Eu gostaria que vocês vissem isso daqui. Eu vou até colocar de novo aqui no começo. E esse daqui eu vou tirar o áudio para não ter problema. Isso daqui é uma nova série que está passando no Netflix, chamada Tribes of Europa, que é as tribos da Europa. Né? E a tônica da série mostra um mundo em caos após um grande apagão.
que aconteceu, e olha só que interessante, quando foi esse apagão, meus amigos? 2029, tá? E o mais interessante, vamos ver se fala aqui nesse texto, aqui ó, em 2029 o misterioso apagão global causou décadas de caos e anarquia, aliás. As nações antigas sumiram, inúmeros microestados surgiram, com crenças em identidades culturais próprias, são as tribos. Aqui nessa sinopse aqui não vai falar, mas quem assistiu o seriado vai entender que tudo aconteceu dia 29 de dezembro de 2029. Né? Então aqui a gente vê mais uma vez o número 9 em ação, né? Mostrando aqui a força da numerologia. E o engraçado é que a série ela ocorre em, se eu não me engano, 2045, tá? 2045, eu acho, se eu não estiver enganado. Não, 2074, tá? Que são 45 anos depois do apagão que foi em 2029. 45 anos depois. Por que 45 anos depois? 4 mais 5, 9 de novo. Se você olha tudo isso, tá? E você não consegue juntar as peças e não consegue entender o que esses caras estão mostrando, me desculpa, meu amigo. Não vou ser eu, não vai ser ninguém que vai conseguir abrir os teus olhos. Eu só digo uma coisa: se prepara, tá? Se prepara, porque a coisa está vindo e não vai ser brincadeira. Quem não estiver preparado vai sofrer muito mais do que os outros, porque todos vamos sofrer, mas aquele que não estiver preparado vai sofrer muito mais. Então prepare-se.